Hello, pessoal. Voltei. Vou começar de novo com vocês aqui mais uma live, deixar com vocês aqui algumas previsões. Compartilhem essa live, gente. Coloquei esse filtro aqui, o filtro mais escuro, gente. Meu batom ficou roxo. Roxo. Linda, Noemi, seja bem-vinda. Uau! Está maravilhosa, gratidão, gente. Vamos compartilhando. Rosan Pérez, Rosa, peço para você compartilhar essa live. Ângela da Silva, te notei, um beijo. Suíte Campos do Jordão, lindona, seja bem-vindos. Você acertou uma tiragem minha de fevereiro, estou me apaixonando, gratidão. Seja bem-vinda, meu bem. Eu acertei não, eles acertaram. Eu fui só usada, tá? Eu fui só o instrumento usado nessa comunicação. Sou uma médium, gente, eu não acerto nada, infelizmente. Eu, sem eles, não sou nada. Não sou nada, por isso que a gente tem que ser firme, ter doutrina na nossa cabeça, né? Por mais que às vezes tem tudo para tirar o nosso caminho de axé, o nosso caminho de luz, a gente tem que ter doutrina, gente. Compartilhando essa live, gente, que eu vou começar a passar as previsões na hora que tiver 150 pessoas na live assistindo. Depois eu vou escolher algumas pessoas que eu vou responder. Um hello da Flórida. Hello. Você que tá na Flórida aí, fazer muita oração, tá? Oração do Padre Miguel, oração. Faça a oração, tá, gente? O pessoal que tá na Flórida, fora do país, muita oração de Santa Inês, tá? Oração de Santa Inês direto. Coloca pra escutar aí, tá? Oração de Santa Bárbara também. Me escolhe, Milton Alves, seja bem-vindo, te notei, tá? Muita luz no teu caminho. Que tudo que esteja te atrapalhando na tua vida financeira e profissional abra teus caminhos, tá? Que meus espíritos de luz possam visitar a tua casa hoje. Que meu anjo de guarda possa quebrar toda a batalha da tua vida. Financeiro, vem prosperando aí o financeiro. Porém, tem muita inveja aí em cima de vocês, tá, Suíte? Muita gente falsa, tá? Cuidado com processos. Sentir energia de papel, alguma coisa aí que travou a vida de vocês, tá? Tem energia de uma mulher chamada Bruna, tá? Cruzando o caminho de vocês aí também, presta muita atenção. Quero falar para vocês uma previsão, tá, gente? Onde eu vejo vindo, tá, da China, que nem eu tava falando, um grande problema dermatológico de rosto da China, da Coreia, desses produtos aí, tá, que vem importado. Então, assim, toma muito cuidado com o que vocês compram, tá, da China. Toma muito cuidado com o que vocês buscam, tá, de importados, porque vai começar a ter muito problema de contaminação. Tá? Contaminação de um shampoo também, um shampoo que vai ser retirado às pressas do supermercado, tá, gente? Um shampoo que vai acabar com o cabelo de muita gente. Gente, graças a Deus eu tô usando detergente agora. Sem brincadeira. E nem é meme, viu? Eu lavo com detergente, gente. A fibra, tá? Melhor coisa para lavar e limpar a fibra, para deixar ela muito idêntico ao cabelo humano, detergente, tá? E eu passo óleo de queratina para recuperar a fibra, então dá esse aspecto de cabelo natural das minhas laces. É um segredo, é um truque, né, gente? Eu aprendi das antigas. Antigamente, gente, não tinha essas laces realistas. Antigamente, nós que somos travesti, que eu me considero um travesti, tá, gente? Pra mim nada mudou, tá? Hoje em dia não existe mais bicha, tá? Existe GLSBTQI, é um monte de sigla, tá? Então, assim, antigamente não existia, tá? Essas laces realistas. Então a gente comprava aquelas peruca que era brilhosa, que parecia cabelo de boneca, e para tirar o brilho era detergente, tá? Era sabão de coco que a gente passava, tá? E depois fazia com amaciante, um truque, tá? No meio do detergente para poder ficar bem natural.
Eu fiz muito isso em peruca, gente. Lá vem. Preciso de uma luz na minha vida. Vai vir essa luz tão grande no teu caminho, você vai ver. Noemi Melo, seja bem-vinda. Você é maravilhosa, travesti ou não, nós te amamos. Ai, gente, você é autêntica, eu te admiro, Helena. Gratidão, meu bem. Eu sou eu, não vou perder essa essência nunca. Né? A gente não pode perder de onde a gente veio, de onde a gente é. Infelizmente, gente. Mas algumas pessoas não dá, né? Algumas pessoas, infelizmente, não rola. Alguns caminhos são incaminháveis na nossa vida, no nosso destino. E a gente já sente de longe algumas situações. Bianca, seu sorriso é lindo. Gratidão, meu bem. Gente, agora eu vou passar para vocês também uma previsão que eu tô vendo que vai estourar nos próximos dias, tá? Dias eu falo coisas rápidas que estão acontecendo e que vão vir a acontecer, tá? Eu falei sobre um vulcão no Brasil que vai ser encontrado e pasmem, tá? Esse vulcão será encontrado em ponto de erupção. E é um vulcão, tá, gente, que existe no Brasil, não é um vulcão desativado, não. Muita gente riu, falou assim, no Brasil só existe vulcão desativado, que não sei o que não sei o que lá. Gente, tem tanta coisa escondida pela NASA, escondida por cientistas, que vocês não têm noção. Tá? Então, dê um pouco mais de valor para a espiritualidade, porque a espiritualidade ela não está querendo causar pânico, ela está querendo alertar o olho, tá, do homem, infelizmente. O espiritual, ele sempre agiu, ele usou o profeta Elias, ele usou vários profetas para mandar. Tá? Vai ter uma guerra espiritual muito grande, e dessa guerra espiritual que vai ter, tá, gente, vai acontecer fenômenos. Tá? Fenômenos como, Bianca? Vai ter muita bola de fogo que vai cair do céu. Tá? Vai ter fenômeno como bola de fogo caindo do céu. Até 2030 esse fenômeno vai acontecer. Tá? E é a espiritualidade que vai agir numa guerra espiritual. Porque muitas, hoje, religiões vão se voltar contra. Grandes religiões, tá, vão se unir. Tá? Vão calar outras religiões, principalmente religiões pequenas, tá? Principalmente doutrinas pequenas, casas pequenas, templos pequenos, axé pequenos. Já tem muito isso, tá? Já tem muito, só que vai ficar muito mais intenso e muito mais perigoso. Como assim perigoso, Bianca? A guerra espiritual que vai ter vai criar uma revolta, e essa revolta vai ter um sinal, um fenômeno, tá? Um fenômeno do grande Criador, onde bola de fogo vai vir do céu até 2030 nessa guerra espiritual. Tem muita gente brincando com tudo e acha que tudo, tá, nasceu de uma semente. Tem muita gente brincando com tudo e tem muita gente achando que tudo nasceu de uma semente. Tudo foi criado, tá, gente? Tudo foi criado. Então, tudo que foi criado tem um Criador. E esse Criador está se revoltando, tá? Muito se revolta no final dos tempos. Lembra que eu falei que ia ter várias invasões de moscas, invasões de baratas, invasões de ratos, tá? Mas assim, invasões incontroláveis, tá? Vai ter uma invasão no estado de São Paulo, tá? De rato, barata e mosca, tá? Que vai ser comparado a uma invasão do Egito, tá? Isso vai acontecer no estado de São Paulo. Tá? Isso vai acontecer no estado de São Paulo. Uma grande invasão de moscas, ratos e baratas. Então vocês vão ver uma grande invasão acontecendo, tá? E tudo isso é para trazer o que, Bianca? Mas vai ter a invasão. Por que vai ter a invasão de mosca, de rato e de barata? Tem gente que ainda pergunta por causa de doenças, e doenças graves que virão, tá? Como pragas lançadas pelos últimos tempos. São pragas incuráveis que a ciência
tá? Não vai conseguir. São pragas incuráveis, porque por enquanto o que está vindo do ar, o que está vindo do ar, tá? O que vem do ar, a ciência consegue, parece que dominar, ter um controle da situação, né? Algumas coisas estão tendo controles, mas essas pragas que virão de baratas, de ratos, de moscas, tá? Teve uma cidade que eu tava olhando, tá? Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver, teve uma cidade que foi invadida por moscas. Teve uma cidade que foi invadida por moscas. Gente, mosca se encostar em você, principalmente em criança com ferida aberta, dá berne, dá bicho. Bicho te come por dentro. Esse berne, ele te come por dentro. Tá? Esse berne, ele te come por dentro. Daí eu tenho uma pergunta assim, o inferno existe, Bianca? O inferno é aqui. Tá? O inferno é aqui. Nós já estamos passando por grandes provações dentro do inferno. Nós já estamos passando por grandes provações dentro do inferno. Eu entrei no final do seu pronunciamento, mandei minhas perguntas na terça, a senhora viu, mas não respondeu, é para enviar novamente. Envia novamente, Mari. Envia novamente hoje, agora, tá? Daqui a pouco eu já vou começar a responder todo mundo. Eu finalizando a live, eu já vou começar a iniciar, tá? Tem umas 10 pessoas só para ser respondido. Se alguém não foi respondido da semana passada, gente, das perguntas objetivas, envia lá, tá? Quem tá esperando consulta completa, aguarda na fila, tá, gente? Principalmente consulta de promoção, que participou, tá? Entrou bastante gente, então assim, eu não sou uma máquina, tá? Eu sou uma médium, eu não tenho superpoderes. Então assim, tem gente que acha que eu tenho superpoderes, eu não tenho superpoderes. Tá? Eu sou humano igual todo mundo. Eu tenho um dom e esse dom é o dom da clarividência. Eu sou médium, eu sou mãe de santo, junto à minha casa de Maria Padilha. Então, gente, por favor, vamos buscar um pouco mais de estudo espiritual, porque tem hora que vocês acham que a gente é as meninas superpoderosas. Sabe? Não é assim. Tem notícia boa? Tem sim, Norma. Tem muita coisa boa, principalmente em questão de cura, tá? Vários cânceres, vai ter cura. Como eu falei o ano passado, tá? Muito câncer ia ser encontrado a cura. E outra coisa que eu vou falar para vocês também, tá, gente? É a questão de transplante de órgão, tá? A fila em questão a transplante de órgão. A ciência, ela vai conseguir elaborar, tá? Criar alguns órgãos artificial como robôs, tá? Que vai ser usado como órgãos, tá? Normalmente como rim, pulmão, coração, tá? A ciência vai avançar de uma forma tão grande, tão milagrosa, tão extensa, tá? Em questão a transplante de órgãos, tá? E eu vou falar para vocês uma coisa. O espiritual me mostrou, eu estava fazendo uma oração, eu faço a oração do sangue de Jesus. Tá? A oração do sangue de Jesus, gente, foi uma oração que eu aprendi com uma senhora benzedeira que ela já partiu. Eu sempre fui uma criança muito imperativa. Eu com 11 anos de casa, eu fugia, eu sumia, eu matava aula de escola. Gente, eu dei trabalho. Eu dei serviço, eu dei reunião, tá? Eu dei psicólogo, eu dei trabalho para macumbeiros, tá? Dei trabalho mesmo na minha vida até eu me encontrar comigo. Eu precisava me encontrar. Então, às vezes, você está dando trabalho na tua vida, tá? Continua. Continua, porque uma hora você vai encontrar a porta certa, tá? Uma hora você vai encontrar a porta certa da tua vida. Eu dei muito trabalho na minha vida, tá? E eu saía, eu fugia. E eu gostava dessas coisas. Eu sempre gostei desde pequeno, tá? Desde pequenininha. Eu via meu pai trabalhar desde os 3 aninhos, eu lembro, gente. O que eu lembro é dos 3 em diante, tá? O que eu não lembro já existia. Então, assim, eu com 3 aninhos, eu lembro que meu pai colocava a mão na minha cabeça e eu já tinha a presença, a acoplação de uma entidade espiritual na minha vida que chamava Joaquinzinho. E eu brincava com ele, eu já contei muito isso para vocês, inclusive em alguns podcasts, tá? Foi o primeiro contato espiritual que eu tive, foi com o Joaquinzinho, foi uma criança, com ele. E gente, sumiu da minha cabeça.
Sumiu, assim, da minha cabeça que eu tava falando. Simplesmente sumiu da minha cabeça. Põe aqui nos comentários pra mim lembrar, gente. Não sei se não era pra me contar, mas simplesmente sumiu da minha cabeça o que eu ia falar com vocês. Tá linda, obrigada. Gente, o que que eu tava falando? Talvez não seja pra falar dele, talvez não seja. Ah, tô falando da oração do sangue de Jesus, gente. Eu aprendi. Nossa, talvez eu seja pra falar dela, né? Da benzedeira. Ui, me calei. Passou. Né? Quando eu era pequeno, eu fugia. Eu fui uma vez me benzer na casa dessa mulher. Ela me ensinou a oração do sangue de Jesus. Eu faço muita oração do sangue de Jesus. E eu fazendo a oração do sangue de Jesus, agora eu lembrei, gente. Eu tive uma visão muito grande que tá referente a leucemias. Vai ser encontrada a cura da leucemia, vai ser encontrado uma grande célula, alguma coisa ligada à célula, tá? Que vai ser a cura da leucemia, e a cura da leucemia mais alta que tem. Então, assim, vai ser um grande milagre que vai vir ainda esse ano, descoberto pela ciência, tá? A ciência avançando muito, cada vez mais. Então tem notícia boa sim que a espiritualidade está trazendo, porque o espiritual ele vai, tá, com o que é ruim, é desencarne coletivo, tem energia tensa, tem aquela energia que pesa, sabe? Tem algumas coisas que acontecem, que eu não sei se vocês lembram quando aconteceu, por exemplo, o desencarne da Marília Mendonça. O dia não pesa, parece que tudo acaba, né, naquela hora, naquele dia, né? É a energia, é a questão da situação, tá? Então, a energia, a questão da situação que dá aquele peso, aquele choque, aquele momento, tá? Então, assim, tem as varreduras que vai acontecer, que são os desastres que vão acontecer, e não são desastres comuns, tá? São alguns desastres que não são comuns, que vão viralizar, que nem eu tô falando muito sobre um desastre com um navio, então vem tendo muito, tá? Vários livramentos, já teve acidentes, alguns acidentes que não aconteceram, tragédias grandes, mas teve aquela balsa que eu falei que ia ter um acidente de balsa, teve aquela balsa na Amazônia que teve um acidente, inclusive tem gente desaparecida ainda, e eu falava sobre um acidente de balsa, vinha falando muito sobre um acidente de balsa. Então a espiritualidade ela traz sempre o recado, tá? A gente que tenta buscar trabalhar de alguma forma para tentar ver de qual forma melhor o espiritual ele quer falar, que nem o Lula, tá? Vamos falar um pouco da energia, né, do Lula, que ela tá sempre presente. A gente vamos falar muito dele agora, porque é ano de eleição, é ano dele se reeleger de novo, né, de buscar a reeleição, e o que muitos dizem nas campanhas e nas pesquisas é que ele vai ser reeleito, né? Espiritualmente, tá? Sempre traz o que para ele? Infelizmente, um fim de ciclo. Tá? Isso já não está vindo de ontem. O fim de ciclo do Lula já está pairado em cima dele como uma nuvem tempestativa. Muito tempo. O espiritual do Lula está muito oco em questão à proteção. A qualquer momento, tá? O Lula ele pode sofrer um afundamento, um abafamento muito grande de energia. Então ele vai receber uma descarga a qualquer momento. Muita gente contra ele e muita coisa vindo à tona, tá? Então agora, na época de eleição, a Janja precisa se cuidar, porque a Janja, ela vai vir papéis que vão levá-la, tá, à justiça, e eu vejo a Janja tendo problema até mesmo com uma prisão. Tá? Agora, na época de eleição, vai haver uma reviravolta muito grande na vida do Lula com a Janja. E eu vejo muita briga, muita discussão entre eles na vida pessoal. Na vida pessoal, eles não estão sentando mais na mesma mesa para comer. O espiritual fala dessa forma, que eles não sentam mais na mesma mesa para comer. O Lula com a Janja já não tem mais um diálogo saudável no dia a dia como uma relação. Nessa relação do Lula com a Janja, um grande corte, tá? Vai haver, e eu vou dizer a vocês, a Janja vai trazer uma grande traição do Lula à tona sobre o país.
A Janja ainda vai se voltar contra o Lula, tá? E ela vai revelar uma grande traição do Lula vindo à tona no país. Vai ser chocante. É um segredo revelado pela boca da Janja. Então, você viu, gente, eu não sei se vocês viram aquele vídeo que o Lula tá falando no palanque, ele fala sobre o nome da mãe. Eu vou com a Marisa. Eu vou com a Marisa, ainda ele fala Jamanta, a turma criou um meme sobre isso, né? Essas discussões, tá? Isso que ele soltou em meio ao público, tá? Ele fala muito sobre a Marisa no relacionamento dele com a Janja. O espiritual fala. É que nós videntes, tá? A gente fala muito o mais forte. A gente não busca falar todo o jogo. Mas agora falando mais assim, aprofundando mais para vocês entenderem muito, o Lula, lá na casinha dele, vamos pôr lá na casa dele, que não é de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas vamos fazer de conta que é, tá? Ele lá na casa dele vivendo o casamento dele com a Janja, tá? Lá dentro, o que acontece, o que a espiritualidade fala, como é a vida dele pessoal lá dentro nessa energia. Ele relembra muito da Marisa. Ele põe muito o nome da Marisa no dia a dia dele. A Marisa acompanha ele como um imposto dia a dia. O Lula, ele sempre teve problema com álcool, ele sempre trouxe o vício com álcool junto com ele. Tá? Ah, mas ele não é viciado, ele nunca pareceu bêbado, mas ele toma, ele bebe e ali tem um vício, ali tem um encosto que está do lado dele todos os dias. Esse encosto dá força, queira ou não, dá força. Às vezes alguns encostos, tá? De tanto preencher esse da nossa energia vital, ele acaba se acoplando e acaba trazendo a força dele, tá? E acaba fluindo. A força dele flui, tá? O Lula, ele não chegou da onde ele chegou à toa. Ele tem sim uma influência espiritual muito grande. Tá? De poder, ele tem uma influência espiritual muito grande, líder, tá? E tudo o que aconteceu na vida dele, nada foi por acaso. Então, o que ele está vivendo dentro da casa dele com a Janja está vivendo num verdadeiro inferno. A Janja está vivendo num verdadeiro inferno, tá? E a hora que estourar essa separação, que estourar isso daí, ela vai trazer à tona, tá? Muito feijão cozido, muito angu que tem nesse caroço, tá? Muito caroço que tem nesse angu, ela vai mostrar, ela vai aparecer. A Janja pode se tornar a pior inimiga do Lula. Vocês podem escrever isso. Quando eu falei para vocês que o Lula ia fazer parceria com o Donald Trump e que tudo acabaria em pizza, teve gente que deixou de me seguir, teve gente que me xingou, teve gente que gritou, falou, esperneou, xingou eu lá no direct, tá? Falou. Gente, o Lula com o Donald Trump tá aí, com uma grande parceria. Uma grande parceria dos dois. Tá? E o que está por vir à tona vai chocar o país entre a parceria dos Estados Unidos com o Brasil. Vai ter uma aliança dos Estados Unidos com o Brasil que vai chocar, tá? Global. Vai ser global o choque dessa aliança. Eu vejo uma aliança muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos, entre os brasileiros e os americanos. Mas não é uma aliança, tá? Uma aliança comum. É uma aliança muito polêmica, uma aliança que traz um soar muito polêmico, um falatório muito grande, um grupo de não aceitação, muita revolta, manifestação. Tá? Então, coisas ainda estão por vir. Em Brasília, o que o meu mentor ele vem falando sobre Brasília? Brasília vai ter uma invasão novamente dentro de Brasília. E essa invasão, o foco dessa invasão é o Alexandre de Moraes. Tá? Então eu vejo uma invasão, mas é uma invasão, não é uma invasão que foi o que aconteceu no dia 8 de janeiro. É uma invasão mesmo, tá? Com pessoas armadas, é uma invasão de um grupo muito grande, tá? E o foco é o Alexandre de Moraes, é como se fosse um atentado grande, tá?
contra Brasília e contra a vida do Alexandre de Moraes em Brasília. Eu nunca passei essa previsão, eu sempre usei essa previsão dentro do meu grupo de previsões proibidas e é a primeira vez que eu estou trazendo essa previsão aqui numa live para vocês. Tá? Então, voltando à energia do Alexandre de Moraes e voltando à energia de Brasília, a espiritualidade ela vem falando muito sobre esse grande atentado acontecendo em Brasília, tá? Onde eu vejo um grupo de pessoas armadas entrando e o foco dessas pessoas, tá, é o Alexandre de Moraes. A espiritualidade vem falando muito, Exu vem falando muito, vem se pronunciando muito, causando um alvoroço muito grande. Tá? E outra coisa que Pai Ogum me mostrou no jogo, tá? E nas visões também, nas orações que eu venho fazendo, é uma grande polêmica acontecendo com 2 sequestros acontecendo de deputados. Tá? 2 sequestros de deputados acontecendo, tá? E esses sequestros de deputados acontecendo é como se fosse um sequestro para dar uma queima de arquivo, como se fosse para calar a boca desses deputados. Tá? Então vem acontecendo aí algumas energias bem pesadas na linha da política, na linhagem da política. A política esse ano, de 2026, traz uma política muito pesada, muito densa, uma egrégora muito forte de energia se formando. E é uma egrégora de pessoas, tá, querendo se vingar, uma egrégora de pessoas não querendo que pessoas ganhem, de pessoas que continuem no poder. Então vai ter muito calar de boca, vai ter muita gente querendo calar a boca de outras pessoas, em modos vingativos, tá? Então vai ter muitos assassinatos. Então essa eleição de 2026, ela traz uma forte energia de egrégora muito densa dessas energias se formando ao redor. É muito triste, porque não será limpo, não será disputa limpa, tá? Será uma disputa de poder mesmo. E o dinheiro vem falando cada vez mais alto politicamente. Porque o poder, ele traz o poder de você conseguir até mesmo armar e criar todas essas situações malignas e trajetórias que estão por vir. Compartilhem muito essa live, gente. Vou trazer várias previsões aqui para vocês, falar bastante. Tá? Muitas pessoas perguntando para mim sobre a Ivete Sangalo também. Tá? O ano para Ivete Sangalo, um ano um pouco pesado, um ano difícil, um ano com acidentes, tá? Um ano que envolve a energia da saúde dela também, passando por alguma fase bem tempestativa. Então o recado que eu dou para Ivete é cuidar muito da saúde, principalmente da parte do abdômen, essa parte aqui, ó, daqui para cá, tá? Essa parte do nosso tronco. Então cuidar muito da saúde ali, questão de abdômen, toma muito cuidado com fratura esse ano. Ivete Sangalo ganhando muito dinheiro, tendo muito caminho, tendo muito axé, falando negativamente das coisas que podem vir a acontecer na vida dela, tá? Acidente de carro, acidente de avião. Então Ivete Sangalo, ela tem um destino um pouco pesado, ela tem uma energia forte, espiritual, uma egrégora, que traz uma cobrança muito em cima da cabeça do Ori dela, que ela tem que obrigar a fazer alguma obrigação, tá? Para ela se livrar dessa questão desse destino. Ela deve se cuidar, mas ela tem um destino de alguma obrigação que ela tem que cuidar. E às vezes alguma obrigação é somente nós que temos que cuidar. Uma polêmica muito grande se levantando com o nome de Léo Santana. Uma polêmica muito grande se levantando com o nome de Léo Santana, e a Lori tá grávida, né? Eles estão vivendo uma ótima relação agora, mas eu vejo alguém aí vindo com energia de vingança, com falatório, uma grande energia se levantando contra esse casal, Lori e Léo Santana, uma fase um pouco
desequilibrada que eles vão passar. Eu vi muito choro, tá? Vi muitas lágrimas, uma fase um pouco de proteção, passando bem despercebida e vindo à tona uma fase bem desequilibrada aí na vida do Léo Santana. Outra coisa que eu quero falar para vocês, surgindo uma grande polêmica envolvendo o nome do Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar está envolvido numa grande polêmica, eu não consegui identificar, mas nesta visão que eu tive, eu vi vários carros de polícia, tá? E eu vi o Arthur Aguiar algemado. Eu senti o Arthur Aguiar algemado. O Arthur é aquele que participou do Big Brother, tá, gente? Que foi vencedor de uma das edições do Big Brother. Outra coisa que eu quero falar para vocês também, eu vi a Jojo Todinho indo internada às pressas, uma internação às pressas, num acidente de carro com a Jojo Todinho, e eu vi mais pessoas, inclusive o namorado da Jojo, tá, dentro desse carro. Eu vi um carro preto, tá? Eu vi um carro preto, era uma Range Rover preta, e essa Range Rover preta estava levando a Jojo e o namorado no banco de trás, e eu vi um acidente. Eu tive essa visão perfeitamente na minha Bacia das Almas, tá? Que é uma bacia que eu trabalho, fazendo muito pedido para as almas, e a Jojo ela vai passar por uma fase de internação. Eu não sei, alguma coisa ligada à saúde dela, a fígado e pâncreas. Jojo dá uma atenção muito grande a fígado e pâncreas. Tom Cavalcante, tá? Que faz o programa na Record, o Acerte ou Caia na Record. Tom Cavalcante, um acidente na tua vida, tá? Um acidente parando até mesmo as gravações, a tua área profissional. Cuida muito, cuidado com acidentes, tá? Principalmente cuidar da tua saúde cardíaca e neurológica. Quando é acidentes, envolve muito o cardíaco e o nosso neurológico. Então, Tom Cavalcante, eu deixo muito essa mensagem para ele aqui também, tá? A despedida agora no mês de março vai ter uma despedida de um apresentador, tá? A dor muito grande, a despedida muito marcante no mês de março, tá? O mês de março, principalmente até o dia 8 de março, Dia da Mulher, tá? O dia 8 de março, Dia da Mulher, um dia muito marcante, com uma despedida de um apresentador muito querido, muito famoso, um apresentador vindo inesperadamente partindo, tá? Eu vejo um Plantão Globo chegando assim, tá? De última hora, trazendo notícia, uma comoção grande, nacional acontecendo, vários dias sendo falado sobre essa despedida, sobre essa partida, muito grande, tá? O choro, o lamento de um apresentador muito grande, muito famoso, se despedindo da gente, tá? E eu já vejo que ele tá se despedindo, ele já tá partindo, a energia vem mostrando muito até o dia 8 de março, me arrepiei inteira, chegou um espírito aqui. Ai. Gente de Deus. Alguns lugares, tá? A espiritualidade fala que na cidade de Rio Grande do Norte, na cidade de Ponta Negra, vai acontecer um acidente envolvendo alguns turistas, tá? Envolvendo um catamarã, Ponta Negra, na cidade, no estado do Rio Grande do Norte, um catamarã, tá? Envolvendo um acidente com alguns turistas. Então, muitas pessoas feridas, ficando feridas, o espiritual vem dizendo, num acidente em Rio Grande do Norte, de catamarã, envolvendo muitos turistas. Uma pousada também, uma pousada incendiando, um hotel vindo a se incendiar, um grande incêndio acontecendo, um incêndio grande, tá? Uma grande tragédia acontecendo. Ai, Jesus amado, misericórdia, Senhor. Uma tragédia muito grande acontecendo dentro de um hotel, envolvendo fogo, muita gente queimando. Ai, Senhor, misericórdia, Jesus.
Que essa visão minha venha ter misericórdia, Jesus. Eu não consigo identificar o lugar, mas é um hotel, e é um hotel que não é um hotel novo, é um hotel já velho, tá? Um hotel sem manutenção, sem manutenções, com poucas manutenções, muito poucas manutenções. Esse hotel vindo a queimar, tá? Muita queima. O espiritual ele vem alertando também, tá? Dentro da Basílica de Nossa Senhora, um desaparecimento de uma criança. Nossa, eu sinto uma criança desaparecendo, uma criança sendo roubada em Aparecida do Norte, dentro da Basílica de Aparecida do Norte. Esse ano acontecendo um desaparecimento, um roubo de uma criança dentro da Aparecida, da Basílica. Muita segurança, muita atenção, as câmeras, redobrar a inteligência artificial dentro das redondezas, tá? Porque um grupo de argentinos, a espiritualidade vem falando, vem tramando, tá? De levar uma criança. Vem tramando de levar uma criança numa excursão. O espiritual vem alertando muito, vem falando muito sobre crianças, a espiritualidade vem livrando muito as nossas crianças. Livrai as nossas crianças em nome de Deus, nosso Pai, todo nosso Criador e nossos membros de luz. Dentro dos nossos membros de luz, da nossa conexão espiritual, que possa barrar todo o mal. A espiritualidade, ela vem falando, tá? A espiritualidade, ela vem dizendo, ai meu Deus, ai Jesus, um açougue, tá? Clandestino, vendendo muito animais, ai meu Deus de Deus, um açougue clandestino com muita maldade, tá? Pegando animais, ave Jesus. Uma cidade vai se chocar com um açougue, tá? Vendendo animais, tá? O dono desse açougue, ele limpa a cidade, tá? Com os animais de rua, e ele vende esses animais, ele comercializa. Isso vai chocar, tá? Uma cidade. E é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, o espiritual está dizendo. E está vindo à tona esse grande terror, tá? Um açougue clandestino. Um açougue muito grande sendo deslanchado, tá? Vai ser muito falado. Compartilhem muito essa live, tá, gente? Gente, consumam, tá? Alimentos produzidos por vocês. Muito, tá? Tenham muita confiança nas pessoas que vão produzir a alimentação de vocês. Muitos lugares dentro de shoppings, muitas redes, tá? Dentro de restaurantes grandes, restaurantes chiquérrimos, tá? Restaurantes caríssimos, vai vir à tona muita sujeira, tá? Envolvendo várias redes de fast foods, muitos restaurantes, tá? Então assim, vai ser chocante, vai chocar muita gente em questão de comida. Prepara a tua alimentação, para de comer embutido, para de comer presunto, para de comer salsicha, tá? Para de comer calabresa, bacon, embutido. Produza teus alimentos
coma mais coisas saudáveis, tá? Porque o que vai ser descoberto vai chocar. O grande segredo, aí quando eu falo parece que tem algo que quer me calar. Quando eu vou falar sobre os alimentos, tem algo que quer me calar, tem algo que quer me pegar pela garganta. Tá? Tem algo muito grande, tem alguma coisa muito grande envolvendo várias fábricas de alimentos. Muitas fábricas de alimentos que vão começar a vir à tona. Eu vou falar para vocês a Coca-Cola, um grande segredo sendo revelado, tá? Da fórmula da Coca-Cola. Vai ser retirado às pressas. Vai ser descoberto doenças causadas por Coca-Cola, tá? Pessoas sofrendo de doenças causadas pela Coca-Cola, que adquiriu essas doenças em 2 anos, 1 ano, em grandes testes científicos sendo feitos. Muitas coisas vão começar a passar por testes científicos, tá? Irão chocar os humanos globalmente. Isso vai ser global. Energia global. Vocês se preparam, tá? Vocês se preparam. Em questão. Outra coisa, gente, eu vou falar para vocês. Tá? É uma coisa que vai ser descoberto na Amazônia, não vai demorar muito. Tá? Vai ser descoberto um esquema muito grande na Amazônia, um leilão muito grande, é um leilão. Envolve muitos famosos, muitos políticos, muitos jogadores de futebol e muitos, tá? Muitos artistas de Hollywood, muita gente gringa, tá? Dentro da Amazônia, um grande leilão. Um leilão muito grande, envolvendo muita gente poderosa, muitos políticos, tá? Muitos políticos, muita gente poderosa. E é dentro da Amazônia, uma fazenda, alguma coisa grande dentro dessa fazenda, tá? E vou falar para vocês também, gente, que tem muitas mulheres, tá? Vai ser descoberto, tá? Um lugar que tem muitas mulheres que se permitem, tá? Que se permitem por isso, tá? Fazem isso há muito tempo e será descoberto, tá? Muitas mulheres que vão nesse lugar se vender para doar, para vender as suas crianças, ficam nesse lugar, tá? Por um tempo e vendem suas crianças. Um esquema muito grande, tá? De mulheres que são preparadas, tá? Mulheres que são escolhidas, que são muito bem pagas e que aceitam passar por isso e que, ó, sabe aquela vizinha sua que saiu falando que foi lá para fora do país, viver 2, 3 anos fora do país e voltou milionária para trás? A casa dela vai cair. Escuta o que eu tô falando. Alguém vai passar nessa live e já escutou um caso desse. Já teve uma pessoa assim, já teve um caso assim. Tá? E até hoje se pensa, se pergunta do nada, né? E essa pessoa voltou, do nada aconteceu, não fez mais nada, parou ali ficou com a sua riqueza e do nada. Um esquema muito grande, tá? De mulheres que são escolhidas, tá? E que são levadas para um lugar para produzir, tá? E vendas, e essas mulheres voltam ricas. Tem muitas, tá? Vai aparecer muitos esquemas tipo esses, leilões de crianças, tá? Envolvendo crianças, coisas grandes, esquemas grandes, tá? Com gringos, com políticos, com pessoas poderosas, tá? Milícias grandes. Então, esses desaparecimentos que acontecem vão começar a ter muitos casos
solucionados, porque muitas bases de investigações vão começar a chegar certamente em seus lugares, porque já não estão investigando de hoje, tá? Tem muita coisa que não está sendo investigada de hoje. Tem muita coisa que não é de hoje que está sendo investigada, tá? E que está começando vindo à tona. Muita coisa vai vir à tona, tá? Mas muita coisa mesmo vai vir à tona. Vou falar para vocês, tá? Vai ter um assassinato muito grande de um prefeito, tá? Um prefeito muito conhecido. Esse prefeito, ele tem uma força política muito grande e irá chocar o mundo, tá? Esse prefeito irá chocar o mundo, porque é um prefeito, tá? Que ele tem um engajamento muito grande, tá? Muito grande, só que vão acabar com a vida desse homem, tá? Vão acabar, já estão tramando com a vida dele, e a espiritualidade fala que os caminhos errados que ele perseguiu, ele seguiu em alguns caminhos errados, tá? E que a sepultura desse prefeito está aberta. Um prefeito será assassinado logo, logo. Logo, logo, tá? Irá chocar muita gente quando esse prefeito perder a vida. E esse prefeito vai perder a vida, próxima prefeitura, vai ser uma coisa assim muito chocante, vai ser muito falado, vai ser plantão, sabe? Plantão Globo. Vai ser toda hora as coisas falando, toda hora as coisas acontecendo. Então vai ter muita tragédia, gente, muita tragédia, infelizmente, tá? 2026 é um ano muito pesado, é um ano de muita coisa boa, que eu falei. Vai vir muita cura, vai vir muita coisa envolvendo a ciência, vai ter esse milagre incrível, tá? Acontecendo com órgãos. Então, assim, a ciência vai conseguir criar artificialmente pulmão, coração, rim, tá? Que vai ter milagres acontecendo e salvando vidas, tá? E salvando vidas. Vai ter muito isso. Agora em 2026 vai ser muito anunciado isso. Vai ter um avanço muito grande envolvendo a transfusão de órgãos, tá? E sobre a leucemia, que nem eu falo, tá? Uma cura muito grande vindo em cima da leucemia. Um medicamento, alguma coisa ligada até mesmo ao nosso corpo, da nossa medula, tá? Sendo encontrada a cura da leucemia. Cura da leucemia, mas é a cura total, cessando total, 100%, tá? Qualquer glóbulo cancerígeno que possa vir dentro do sangue a fazer com que você tenha uma leucemia, geneticamente vindo de família, vai ser algo muito incrível criado, milagroso, intenso. Lógico que a espiritualidade tem muito peso, tem muito que varrer ainda em cima da terra. A espiritualidade, ela fala sobre uma grande varredura que vai acontecer, tá? E dentro do aeroporto, tá? De Galeão, no Rio de Janeiro, dentro do aeroporto em Galeão, no Rio de Janeiro, tá? Vai ter uma grande invasão, um grande tiroteio e muita gente ferida, muita gente morta, tá? Dentro do aeroporto de Galeão vai ter um ataque muito grande, tá? E é um ataque, e não vai ser um ataque simples, vai ser um ataque de manifestação, alguma coisa assim como uma afronta, alguma coisa muito grande que vai acontecer no Rio. No Rio de Janeiro estava vindo algo muito intenso. E eu vejo tendo uma invasão muito grande dentro do aeroporto de Galeão. Muita gente ferida, tá? Gente sofrendo, desencarnando. Infelizmente, muito peso vai acontecer esse ano. Vai ter muita energia pesada esse ano acontecendo, tá? Muitas energias que infelizmente cortam muitas negatividades.
Muita gente pergunta, né, aliviando um pouco, vamos falar um pouco sobre energias, tá, novas de artistas, né? Vamos falar um pouco sobre algumas separações. Muitas pessoas perguntam sobre casais, sobre artistas, sobre casais. Alguns casais que mais perguntam para mim se continuarão juntos, tá? Um dos casais que mais perguntam é do Carlinhos e do Lucas. Tá, o Carlinhos Maia com o Lucas Guimarães. Se eles voltam, qual é a energia desse casal? Gente, esse casal, eles são almas gêmeas. O casal Carlinhos e o Lucas, tá? O Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães, eles são almas gêmeas. Eles estão passando uma fase de desequilíbrio, tá? Sentimental, mas ali tem retorno, ali tem caminho, ali tem destino, sim, para uma reconciliação, ali tem amor guardado para toda a vida. Um sente falta do outro, um sente falta do cheiro, um sente falta da presença. O Carlinhos com o Lucas tem amor, tem sentimento, tem volta, tem reconciliação e não demora muito, tá? Não demora muito, é um casal que já não aguenta mais viver um longe do outro. E eu falo que eu vejo uma grande transformação acontecendo na vida do Carlinhos. Como tem coisa boa vindo na vida dele, tem coisa ruim, tem coisa negativa. Tudo são escolhas. O Carlinhos, ele vai passar por um atrito muito grande em questão de justiça, ele vai passar por uma prisão, ele vai passar por uma fase que, enquanto ele não explicar que focinho de porco não é tomada, muita coisa na vida dele vai dar errado. Ele é uma pessoa teimosa, ele é uma pessoa que nem Tomé, ele acredita muito nos caminhos que ele só enxerga, que ele só vê. O que é oculto, o que o olho dele não vê, o coração dele não sente. Carlinhos é uma pessoa assim, ele ficou rico do dia para a noite, ele nunca imaginou que ia dar certo tanto sucesso dele. Por muitas madrugadas ele para, se olha, se enxerga, até mesmo no escuro do quarto dele, e ele fala: onde eu cheguei, onde eu quero chegar. Em meio a muita gente enxerga ele uma pessoa arrogante, não, ele se tornou forte. Ele precisou colocar um escudo perante a ele de algumas energias. Lógico que ele não é um mel, ele não é açúcar, ele não é adoçante. É lógico que você pode gostar de mel, outro de açúcar, outro de adoçante. Ninguém vai agradar todo mundo. Tá? Ninguém vai agradar todo mundo. Às vezes o médico o cardiologista que sua irmã passou, você vai passar com o mesmo médico, não vai te agradar. Presta atenção, a nossa vida ela é uma escola. Às vezes você foi num lugar, você prestou trabalho num lugar, você foi, aconteceu, não gostou, mas às vezes uma pessoa trabalhou lá 20 anos e não tem o que reclamar. Tudo na vida tem o que não é bom para você, mas tem o que é bom para o outro, o que é bom para o próximo. Né? Às vezes o egoísmo está dentro da gente, porque você fala assim: ah, porque para mim não deu certo, mas para ele também não deu. Para de ser egoísta, porque para você vai parar de dar 70 vezes por causa desse egoísmo seu. Tá? Então, assim, é o que eu falo. Às vezes o Carlinhos, tá? Ele tem muito egoísmo dentro dele. Ele tem egoísmo com tudo que Deus deu para ele. Ele podia dar oportunidade para pessoas melhores. E tem muita gente que está ao lado dele que vai trair, vai passar rasteira nele. É o que eu muito falo do Carlinhos. Muita gente pergunta para mim, muita gente está mandando para mim sobre o casal Lori, né, e Léo Santana. Muita gente pergunta sobre o Gustavo Lima com a Andressa Suíta. Tá? São casais que têm uma forte energia de destino, forte caminho, e vieram já de outras vidas, porque sabiam que iam viver juntos nessa vida, porque em outras vidas o ciclo ainda não estava encerrado. Nesse ciclo eles encerram o ciclo, então eles não vão permanecer juntos por toda a vida. Tá? São casais que ficam juntos por um tempo. Ah, mas Bianca, você não falou que o Gustavo Lima era alma gêmea da Andressa Suíta? Sim, são almas gêmeas, mas não é porque são almas gêmeas
que eles têm um destino de permanecerem juntos pelo resto da vida. Pode ser que nessa vida os dois finalizem e terminem cada um sozinho, cada um por um lado. Tá? E o final do ciclo da vida deles eram ter os filhos, inclusive uma menina que vai chegar na vida da Andressa Suíta com Gustavo Lima. Nesse ano de 2026, a Andressa Suíta vai apresentar uma gravidez de uma menina. Vocês verão a gravidez de uma menina. Lembra muito que eu falava sobre o casal Gato Preto e Bia Miranda? Que eles não ficariam juntos, que teriam muito atritos, que eu via o Gato Preto indo preso, que eu via a Bia Miranda passando por uma situação muito ruim, que ela tinha dívidas espirituais, cobranças e que tudo daria errado na vida dela. Vocês viram a tormenta que ela viveu nos últimos tempos. Bia Miranda vai engravidar de uma nova relação, não é do Gato Preto. Bia Miranda ela vai engravidar de uma nova relação. O Gato Preto ele vai perder a vida dele na mão de dois caras, e é por causa de uma dívida. O espiritual ele fala sobre uma dívida, sobre dinheiro, tá na mão de dois caras. O Gato Preto, eu vejo ele perdendo a vida dele futuramente. Ele vai se perder muito nos caminhos financeiros da vida dele. A Bia Miranda ela vai conseguir dar uma volta por cima muito grande na vida dela a partir de março agora desse ano. Bia Miranda, eu senti que tem luz no teu caminho, tem axé para você, tem coisa boa que você buscou e está trazendo resposta na tua vida, na tua energia. Tem uma pombagira, uma falange de pombagira vindo te trazendo recomeço. Pega na mão da tua espiritualidade, Bia Miranda. Pega na mão da tua espiritualidade, você está sentindo que a boa fase vai vir. Se faça de mocinha ao lado desse homem mais maduro, mais velho, que está vindo aí. Porque você tem tudo para ter um sucesso e criar até uma marca grande com o teu nome, Bia Miranda. Bia Miranda ela pode dar uma volta de 360 graus, ela pode subir do 1 para o 1000 em 2 minutos. Basta um livre-arbítrio de escolha de decisão boa. A fase que está vindo para Bia Miranda é muito grande, é de reviravolta e é de positividade de um homem maduro, mais de 40 anos, rico, poderoso, tá abrindo asas, sendo que nem um pavão na vida da Bia Miranda. E se ela aceitar, ela vai estar aqui, ó. Só que ela tem que se fazer de mocinha, ela tem que tirar agora essas energias que ela adquiriu ao lado do Gato Preto. O Gato Preto ele não tem caminho, ele tem muita negatividade, ele tem um caminho errado na vida dele, que ele tá persistindo em algo na vida dele, que ele tá batendo na mesma tecla, ele sabe que ele tá se afundando dia a dia. Ele está se afundando dia a dia nessa tecla que ele vem batendo, tá? Ele vem se afundando dia a dia. Luiz Bate vai aparecer uma grande polêmica envolvendo o nome do Luiz Bate, tá? Mas é uma polêmica muito grande. E eu vou falar para vocês uma coisa, haverá corte, demissão totalmente inesperada, coisas que ele não está esperando no caminho dele. Uma reviravolta muito negativa na vida do Luiz Bate. Tem feitiço enviado de um moço, um ponto de vingança, tá? Tem um moço que tá na vida do Luiz Bate com ponto de vingança, com feitiçaria, enviando, derrubando ele do caminho profissional dele. Tem alguém com muita raiva, com muita inveja, quer ver o Luiz Bate na lama, no poço, tá fazendo coisa para Exu do Lodo, tá mexendo na cabeça do Luiz Bate, tá colocando muita coisa na cabeça do Luiz Bate. O Luiz Bate ele tá ficando perturbado, ele tá ficando atormentado, profissionalmente e emocionalmente ele vai adoecer.
uma forte depressão vindo, muita energia negativa na vida do Luiz Bate. Ele está vivendo aquela tormenta com ele, só que por enquanto ele está engolindo, e quando ele vomitar, ele vai vomitar de uma maneira muito negativa, uma situação muito cancelada pode acontecer na vida do Luiz Bate. Alguma energia muito negativa no financeiro, ligada a processo, tá? Na vida do Luiz Bate vai surgir. Eu não sei porquê, mas eu vejo o Luiz Bate passando por um processo muito intenso. O Luiz Bate, ele vai passar por um processo muito intenso, eu não sei o que é, mas é alguma coisa muito intensa. O espiritual fala que ele vai precisar de muita mão para se apegar, que ele precisa parar muito em oração, em penitência, que esse ano de 2026 é um ano de vir muitas tormentas. Quero falar muito, tá? Onde a espiritualidade fala que esse ano a Joelma ela vai passar por uma tormenta ligada aos seios, tá? Uma tormenta ligada aos seios dela, a Joelma, do Calypso, muito grande, muito intensa. Só que é para ela abrir a porta do grande amor que está querendo entrar na vida dela. Que a Joelma já tem uma pessoa que está batendo todo dia na porta dela, querendo que entre. O espiritual fala que ela vem sendo cada vez mais difícil, que ela está lutando contra isso, que ela luta contra a chegada desse amor. Mas que esse amor está sendo enviado pelo destino, está batendo na porta da Joelma todos os dias. E que esse amor ele vai ser muito importante nesse processo que ela vai passar, ligado à saúde. Que esse processo que a Joelma vai passar, ela precisa muito do colo desse grande amor que vai chegar. Que é para a Joelma abrir o coração dela, abrir a porta dessa pessoa que está ao lado dela e que ela está se fechando. Que ela anda pensando até agora. A espiritualidade ela vem falando sobre algumas separações que vão acontecer esse ano, algumas separações um pouco polêmicas. Eu quero falar sobre a separação do Hulk com a Angélica. Vai haver uma separação, tá, muito grande entre eles, bem tormenta, em questão de bens, em questão judicial. Angélica com o Hulk vai anunciar uma separação um pouco desequilibrada, e em meio a essa separação está vindo um neto num desequilíbrio, num desacerto, numa brincadeira. Está vindo um neto para o Hulk com a Angélica. Um neto que chega para o Hulk com a Angélica, do filho deles. E em meio a tudo isso, o processo de separação, de divórcio dos dois. Uma fase um pouco de tormenta, de rompimentos, de rupturas inesperadas. E eu vou falar para vocês que esse ano é o ano que o Luciano Huck ele vai ter uma tormenta muito grande, ter que se afastar do trabalho, tá, para resolver muita coisa na vida. É uma coisa que está tudo muito bom por agora, mas vem uma coisa muito grande, muito em questão fases de muita tormenta. Zezé de Camargo com a esposa também vai se separar, tá? Com essa esposa que ele acabou de ter uma criança. Eu vejo uma separação entre eles, tá? E é uma separação que vai vir muita polêmica, vai vir muita perturbação. Outra coisa, o Zezé de Camargo ele tem muito feitiço, ele está muito amarrado. E todos os feitiços que ele carrega esse ano, toda essa egrégora espiritual negativa que ele tem, essa demanda, essa egrégora de feitiçaria que está na vida do Zezé,
vai fazer ele adoecer. Ele vai adoecer muito. Tá? Então foi feito muito feitiço para o Zezé de Camargo minguar, perder tudo e ter um fim triste na vida. Se o Zezé de Camargo não cuidar da vida dele, ele vai secar que nem uma vareta na cama, e do nada. Ele já é magrinho, pequenininho, vocês vão ver ele sumir. O brilho dele apagar. É tão triste a maldade, tá? Mas o que tem feito pro Zezé de Camargo, meu bem, cuida do teu espiritual, cara. E depois vocês vão voltar aqui e vão falar, a Bianca tinha razão. Vocês vão ver o quão grande é a força de um feitiço na vida de uma pessoa. O quão grande é o feitiço na vida de uma pessoa. E eu vou dizer a vocês, foi feito um feitiço grande para o influenciador Rico Melquiades morrer. Ele não acredita em vidente, mas foi feito um feitiço grande para ele desencarnar. Ui, minha vida inteira. Pagaram caro para acabar com a vida do Rico Melquiades. Fizeram um feitiço grande para destruir ele e para acabar com ele na mesa da cirurgia, na mesa de estética, em todas as cirurgias que ele fazer começar a dar errado. Fizeram um ponto grande, um ódio grande, alguém que passou na vida dele, tá? E essa pessoa prometeu, essa pessoa prometeu, tá? Que se ela conseguisse acabar com a vida do Rico Melquiades, ela ia no velório do Rico Melquiades. Ela ia estar presente no velório do Rico. Então, Rico, cuida muito do seu lado espiritual, porque a demanda, o ponto de vingança que está vindo em cima de você, você pode acreditar em Deus, você pode ter Deus no teu coração, você pode ter sua doutrina, mas a espiritualidade, ela existe, a maldade, ela está presente no nosso dia a dia. Tua casa, ela está cercada obscuramente, tem muita energia negativa em volta da tua casa, tá? Tem muito espírito maligno esperando você sair para grudar a você, para pertencer a você. Tem muito espírito virando a tua cabeça, fazendo com que você se vicie em remédios, fazendo com que você precise de remédios para dormir. Você está passando por uma tormenta espiritual e pessoal na tua vida. Você cuida, Rico, porque tudo isso daí é coisa mandada. É coisa mandada e você vai ver, tá, sendo entregue na tua porta, tá? Vai ser entregue na porta da casa do rico, uma coroa de flores. Vai ser entregue na porta da casa do rico uma coroa de flores. E é uma coroa batizada para a hora que você receber essa coroa, você sentir energia. Então, você vai ver que tem muita gente querendo te destruir, Rico. E você não vai saber nunca quem foi que está querendo fazer isso para você. Porque essa pessoa que está fazendo isso para você, que vai te entregar essa coroa na porta da tua casa, ela está fazendo bem feito. Ela está procurando uma pessoa de muito fundamento para fazer muito bem feito. Então cuida disso, tá? Eu sei que esse vídeo vai chegar, eu sei que muito artista, muito influenciador, muito empresário assiste as nossas lives, tá? Corta trecho, põe para viralizar esses trechos cortados e acaba viralizando isso, tá? E acaba vendo. A separação traumática, uma separação muito traumática acontecendo entre a dupla Maiara e Maraísa. Isso eu venho falando desde 2022. O meu espiritual já me mostrou desde 2022 essa separação. E uma separação muito traumática vindo aí da dupla Maiara e Maraísa. Por que traumática? Vocês vão ver as duas irmãs entrar em atrito.
Hoje elas têm um grande amor, um grande respeito, mas eu vejo uma depressão, eu vejo questão de relacionamento, eu vejo questão profissional trazendo um grande atrito entre elas, como aconteceu com a Simone e Simaria, tá? E eu lembro perfeitamente que quando eu previ, ninguém tinha falado sobre essa separação. Eu previ essa separação, onde a Simone e Simaria iria vir se separar. E o ano passado eu trouxe a previsão da volta de Simone e Simaria. Tá? O ano passado, 2025, eu trouxe a previsão da volta. Então, vai ter a volta de Simone e Simaria. Vai ter um grande evento, um grande projeto com a volta das irmãs, das coleguinhas, tá? E vai ser nesse ano ainda de 2026. Ainda nesse ano, até dezembro desse ano de 2026, tá? Vocês terão a volta das coleguinhas, um grande projeto, tá? Mas assim, vai ser uma aliança de chave. Vai ser uma aliança de chave, tanto para Simone quanto para Simaria. Às vezes o tempo que elas viveram juntas e depois romperam e agora vai ter um reatar era necessário. Então finalizo essa live agora falando para vocês que ainda esse ano vocês vão ver um grande projeto, uma grande aliança e um grande retorno, tá? Da Simone e Simaria, das coleguinhas. E é um projeto de abundância e muita prosperidade. Um projeto muito rico, preparado pelo destino, pela espiritualidade. Gente, depois eu volto com vocês, tá? Um beijo grande.